Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar? Obrigado, Pai, por este momento especial, reservado para o culto ao Senhor no decorrer dessa semana. Nós confiamos ao Senhor as nossas vidas, reconhecendo a necessidade de não apenas ouvirmos a Tua palavra, mas pelo Teu Espírito sermos convencidos dela. Que ela chegue aos nossos corações assim, no poder do Teu Espírito, transformando valores, vidas, iluminando os passos que precisamos percorrer. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos atualmente passando por um momento de grande instabilidade no país. Com certeza, um dos maiores momentos de instabilidade na história. Não o único, mas certamente está entre os maiores conflitos que nós já vivemos do ponto de vista social na história do nosso país. E em momentos como estes, autoridades constituídas têm o poder, têm a capacidade de pacificar e guiar a nossa nação com exemplo moral e ações cívicas fortes. Entretanto, ainda nos encontramos cercados por muitas tensões na sociedade, causadas e mantidas por conflitos persistentes entre as nossas autoridades, porque possuem poder para pacificar ou para potencializar crises. Quem ocupa posições de autoridade, quem ocupa posições de poder, essas pessoas têm grande potencial de tornar pior o que já estava ruim ou de trazer soluções. E a Escritura ensina que os pastores e presbíteros são chamados sob a autoridade de Jesus Cristo para guiar o povo de Deus nestes momentos, instruindo, consolando e corrigindo caminhos biblicamente, a fim de fortalecer a fé e a esperança na glória celestial, porque a nossa esperança não se limita às oportunidades que esse mundo tem para nos oferecer. E o contexto de 1 Pedro indica que aqueles dias eram dias de muitos conflitos sociais, pelo menos é o que nós lemos no capítulo 2, verso 11 e verso 12. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Olha o que Pedro está dizendo: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque quando Pedro escreve essa epístola e destina aos seus leitores, eles estavam passando por um momento de convulsão social, sendo alvos de injúrias. E não apenas por isso, eles estavam também sofrendo por parte de autoridades públicas, autoridades políticas. Por isso, Pedro viu a necessidade, a partir do verso 13 do capítulo 2 até o verso 17, de instruir aqueles mesmos irmãos com essas palavras: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. E ele continua instruindo. Aqueles dias eram dias de grandes instabilidades sociais, porque eles estavam sendo injuriados e estavam sendo também injustiçados. E não é porque eles tinham um mau comportamento, pelo menos é o que nós lemos a partir do capítulo 3, verso 13, mas por causa da fé deles e a maneira como eles decidiram responder esta fé no Senhor Jesus, é que eles estavam sendo injuriados e também tratados com injustiça. E o capítulo 5, que nós lemos aqui, verso 1, começa com uma conjunção.
E aí eu peço aos irmãos que voltem agora à página da sua Bíblia. Pedro começa dizendo: rogo, pois. Esta conjunção, ela tem a função de conectar o assunto que Pedro está tratando aqui, até o verso 4, com aquilo que ele tratou imediatamente antes, capítulo 4, versos 12 ao verso 19. Ou seja, Pedro está considerando, basicamente, dois temas para justificar essas exortações que ele está destinando aos presbíteros das igrejas. O primeiro tema que ele está considerando é o sofrimento e perseguição que eles estavam passando. Capítulo 4, verso 12, diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E ele continua falando sobre isso. Pedro está considerando o contexto daqueles irmãos que estavam passando por muitos sofrimentos. E todos nós sabemos que quando pressionados, aquilo que é pior em nós é revelado. Quando estamos sob pressão, aquilo que geralmente escondemos, contemos, mantemos em segredo, aí aparece. São reações desproporcionais, palavras de ofensas e até mesmo a vingança que Pedro está condenando aqui nessa epístola. Então, por causa deste ambiente de conflitos, de tensões, de ansiedades pelos quais a igreja estava passando, Pedro então aqui destina a exortação para que os presbíteros pastoreiem o rebanho de Deus. Certamente Pedro está considerando um outro tema dentro desse contexto imediato. A partir do verso 17 do capítulo 4, Pedro vai dizer que Deus começa o seu julgamento pela sua própria casa. Não apenas o sofrimento pelos quais os crentes estavam passando, mas também por causa do julgamento de Deus, que começa com a casa de Deus. Os presbíteros eram os líderes da linha de frente no governo das igrejas, e ainda são. E por esta razão, estes mesmos presbíteros precisavam ter as suas próprias vidas na linha de frente das condutas cristãs. Porque líderes na casa de Deus exercem influência sobre o povo de Deus. Se eles se comportam mal sob pressões dos sofrimentos, das angústias, das incertezas que o país, a nação está atravessando, ou até mesmo conflitos internos, eles podem arrastar toda a igreja junto com eles. Então Pedro está aqui também considerando a necessidade de que eles estejam na linha de frente, não apenas pelos cargos que ocupam, mas pelas condutas cristãs. Líderes eclesiásticos, eles exercem influência sobre a igreja e em momentos de instabilidade, eles são fundamentais para restabelecer a ordem, corrigir a direção e fortalecer os crentes. Por isso Pedro está considerando nesta parte da epístola, desde o capítulo 1, ele está concentrando essa parte para orientar ou exortar particularmente os presbíteros ou os pastores da igreja. E ele basicamente está trazendo três argumentos aqui. No verso 1 até a parte A do verso 2, ele apresenta a exortação para que os presbíteros pastoreiem o rebanho de Deus. A parte B do verso 2 até o verso 3, ele está praticamente respondendo à pergunta: enfim, como nós devemos pastorear o rebanho de Deus? Então nessa parte B do verso 2 ao verso 3, ele responde como eles deveriam pastorear. E o verso 4, Pedro termina trazendo uma palavra de encorajamento aos pastores e presbíteros da igreja, encorajamento este que se estende também a todos os cristãos. Vamos ver cada uma dessas partes aqui, verso 1 até a parte A do verso 2, ele traz a seguinte exortação: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí ele traz agora a exortação: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. A palavra de Pedro é bastante enfática. Pedro esclareceu que os sofrimentos são inevitáveis para os cristãos. No capítulo 4, verso 12, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não fiquem surpresos com este sofrimento que vem, porque ele é esperado, ele é inevitável. Todos os cristãos estão vulneráveis e sujeitos a passarem por muitos sofrimentos. Mas Pedro está aqui considerando que no meio de todos estes sofrimentos, eles podem experimentar alegria quando sofrem pelas mesmas razões que Cristo também sofreu. É o que lemos agora no verso 13 do capítulo 4. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo.
Sofrimentos são inevitáveis, mas quando experimentados pelas razões que Cristo também sofreu por obediência ao Pai, no meio de uma geração pervertida e corrupta, nós, cristãos, encontramos motivos para nos alegrar na presença do Senhor. Isso foi o que Pedro disse sobre si mesmo quando se dirigiu aos presbíteros. Ele também passou por muitos sofrimentos. Líderes não estão isentos dos sofrimentos que todos os cristãos passam e devem suportar. No verso 1, Pedro se apresenta como aquele que foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Bem sabemos que Pedro não foi testemunha ocular do Cristo crucificado. Sabemos que ele, por 3 vezes, negou conhecer Jesus, o abandonando, o deixando sozinho. Mas Pedro passou por muitos sofrimentos. E quando ele diz que ele é testemunha, ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, ele não está dizendo que apenas assistiu os sofrimentos de Cristo. Ele está dizendo que ele experimentou o sofrimento na sua própria experiência de vida, pela a causa do nome do Senhor Jesus. E é assim que ele se apresenta aos presbíteros, como aquele que experimentou também sofrimentos por causa de Cristo. E assim, ele está deixando claro que, como líder, como apóstolo, ele também não estava isento de passar por isso. Eles não são, os líderes da igreja, uma classe espiritual isenta de tentações, de fraquezas, de dúvidas, de medos e de desânimos que devem enfrentar. Na verdade, às vezes, os líderes da igreja sofrem muito mais. Muitas vezes, em silêncio, para não causar tumulto e não transmitir insegurança para o rebanho. Mas líderes na casa de Deus também sofrem. Eles não são especiais a ponto de estarem isentos. Notemos que Pedro não chamou atenção para a autoridade de sua posição superior como apóstolo. Pedro, ele era, em matéria de autoridade, superior aos presbíteros para os quais ele está se dirigindo. Porque ele era apóstolo de Jesus Cristo, com autoridade distinta para lançar os fundamentos da igreja e estava sob a inspiração do Espírito do Senhor. Mas Pedro não está reivindicando a autoridade da sua posição superior em matéria de autoridade. Muito pelo contrário, ele está se colocando nas mesmas condições daqueles presbíteros, como nós lemos no capítulo 4, verso 13. Olha o que diz lá no capítulo 4, verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois. Ele está falando como igreja. Vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Agora, verso 1 do capítulo 5, ele diz: eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro está se apresentando na mesma condição dos demais líderes, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. Durante a história de Israel, os presbíteros, eles eram os mais velhos e sábios, que governavam e julgavam em várias cidades. A palavra presbítero em grego significa literalmente um ancião, um velho. Na época do Novo Testamento, eles ocupavam lugares de respeito, tanto na sinagoga, que era a igreja dos judeus, como também no sinédrio, que era o fórum jurídico deles. E a igreja cristã adotou esse mesmo padrão, elegendo presbíteros, ou seja, elegendo anciãos. Obviamente, a Bíblia não se limita a idosos aqui, na liderança da igreja, mas a homens chamados por Deus e maduros na fé, provados por outras qualificações exigidas pelo apóstolo Paulo, como conhecemos em 1 Timóteo e Tito, especialmente, onde Paulo apresenta quais são as qualificações daqueles que aspiram ao episcopado. Então, estes homens presbíteros, eles estavam na mesma condição que o próprio apóstolo Pedro, e Pedro se dirige a eles humildemente nessa mesma condição, com a enfática exortação para que pastoreiem o rebanho de Deus no meio de todos aqueles sofrimentos e instabilidades sociais pelos quais os crentes estavam passando. A partir daqui, no verso 2, parte B até o verso 3, vemos agora Pedro instruindo sobre como eles deveriam pastorear o rebanho de Deus. E Pedro é bastante claro ao dizer a partir da parte B do verso 2, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados,
antes tornando-vos modelos do rebanho. Assim Pedro está respondendo como os presbíteros deveriam pastorear, como os pastores deveriam pastorear. Ao exortar os pastores, presbíteros, quanto ao seu dever, apontou 3 vícios que mais pressionam aqueles que ocupam cargos ou posições influentes na igreja. 3 vícios: a preguiça, a ambição financeira e o desejo pelo poder. Então, em oposição ao primeiro vício, da preguiça, Pedro exortou para que buscassem o entusiasmo de servir espontaneamente, como Deus quer. Como Deus quer. Não pelo cargo e suas exigências, não pela preocupação com críticas alheias, aquela coisa, eu tenho que fazer, porque senão serei criticado. Pedro está dizendo, não, está errado. Não pode ser assim. Tem que ser espontâneo. Tem que ser livre. Livre. Não pode servir, por exemplo, por medo da ameaça de sofrer retaliações. A palavra de Pedro vai na direção de que aqueles que servem na casa de Deus como líderes, eles devem servir pelo prazer de obedecer à vocação de Deus. É isso que deve estar no foco da nossa atenção. Nós que servimos como pastores e presbíteros, líderes de ministério, temos que ter a consciência de que nós servimos ao Senhor. Muito embora dentro de uma hierarquia organizacional, tenhamos pessoas que respondam por nós, que nos exigem prestações de contas. Nós não podemos jamais perder a noção de que todos nós temos um só Senhor e é a Ele que dedicamos o exercício dos nossos dons. Paulo orienta isso aos escravos, aos funcionários, aos colaboradores, quando diz na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, que eles devem servir os homens como ao Senhor, porque é a Cristo Jesus é que eles estão servindo. Cristo deve estar no foco do exercício da nossa profissão, do atendimento da nossa vocação. Pastores e presbíteros em particular não devem perder a noção de que devem servir espontaneamente pelo prazer de obedecer à sagrada vocação que Deus lhes confiou. Em oposição ao segundo vício, o vício da ambição financeira, Pedro exortou para que servissem de boa vontade. Antigamente, os presbíteros, eles recebiam recompensa financeira para se dedicarem exclusivamente ao ministério. Pelo menos é isso que Paulo deixa claro na sua epístola a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 17, com as seguintes palavras: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Porque havia a necessidade de homens com essas qualificações dadas por Deus, especificamente para exercer o governo no meio do povo de Deus, a necessidade de dedicação exclusiva. Então Paulo recomenda ao pastor Timóteo, na cidade de Éfeso, a grande cidade de Éfeso, que estes deveriam ter uma segurança financeira suficiente para que exercessem a sua vocação, o seu ministério, sem qualquer preocupação com as suas necessidades. Por isso Paulo foi enfático: eles devem e são merecedores de dobrados honorários. E ele se refere aos presbíteros e destaca aqueles que se afadigavam ao ministério da palavra. Calvino, ao comentar essa passagem, ele diz que neste contexto havia certamente aqueles que eram encarregados pela administração e aqueles que eram dedicados exclusivamente ao ensino da palavra. Por isso que no nosso contexto denominacional, institucional, nós temos os chamados pastores, cuja vocação primordial é o ensino da palavra de Deus, e temos os presbíteros regentes, cuja função primordial é a administração da igreja. E ambos trabalham em conjunto, juntamente, a favor do governo administrativo e espiritual da igreja. Portanto, a palavra de Pedro, biblicamente falando, se dirige a todos, pastores
e presbíteros em particular. Contudo, os pastores são aqueles que atualmente vivem exclusivamente do ministério da palavra, sendo mantidos pela igreja. E aqui a exortação ela é bastante direta, no sentido de que eles não devem servir a Deus com a preocupação ou com o interesse, sorte da ganância, que é um desejo corrompido, pervertido, de usar a prerrogativa vocacional para obter ilicitamente, por ganância, vantagens financeiras. Recompensas financeiras são preocupações legítimas de todos os que se dedicam exclusivamente ao ministério da palavra, mas nunca como condições de barganhas para atender suas sagradas vocações, como mercenários que estão comercializando as suas atividades Brasil afora, vendendo pregações, vendendo visitas, vendendo aconselhamentos, preleções. E isso é algo que nós, igreja, precisamos voltar para as Escrituras e meditar sobre essas questões. A partir do momento que congressos passam a ser apenas um meio de enriquecimento e de obtenção de vantagens que exploram a boa-fé das pessoas, esses congressos precisam ser questionados. E esses preletores precisam ser questionados. Todos que obtêm vantagem financeira por parte da igreja, de uma maneira excessiva, explorando a boa-fé das pessoas, precisam ser questionados. Precisam ser questionados. E quem faz esse questionamento é o próprio apóstolo Pedro, quando ele diz: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Por quê? Porque Pedro já tinha dito que os presbíteros devem servir a Deus espontaneamente, pelo prazer de obedecer e pelo prazer de obedecer. Jamais devem negociar a sua vocação e colocar sobre as mesas as condições para prestar serviço a Deus junto com outros. Em terceiro lugar, em oposição ao terceiro vício, o desejo pelo poder, Pedro exortou que buscassem ser modelos do rebanho. Veja que ele, ao invés de serem dominadores do povo, Pedro está dizendo, ao contrário disso, vocês devem ser exemplos do rebanho, no tocante a quê? No tocante à temperança, à mansidão, à humildade e à misericórdia, porque estas são as virtudes que resistem o autoritarismo, a insensibilidade e o orgulho. O poder, dependendo da pessoa, corrompe. Dizem popularmente que se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela pelo menos 3 coisas: dinheiro, poder ou cargo. Aí você vai saber quem é quem. E o poder, dependendo da base e da saúde espiritual daqueles que servem na casa de Deus, pode corromper. É por isso que Paulo é tão enfático em proibir que neófitos, que pessoas ainda imaturas emocionalmente, imaturas do ponto de vista da experiência ministerial, não devem assumir o presbiterato, porque o poder corrompe. O poder corrompe, e nós sabemos muito bem que pessoas desqualificadas para certos cargos, eles podem abusar do seu poder e causar mais tumulto em uma nação. Eles podem tornar aquilo que já estava ruim pior pelo abuso de autoridade. Então, em oposição ao vício da preguiça, Pedro exorta para que sirvam a Deus espontaneamente. Em oposição ao vício da ambição financeira, Pedro exorta para que estes sirvam a Deus de boa vontade. E em oposição aos que têm desejo de exercer poder e ocupar cargos de destaque, que estes sejam modelos do rebanho no tocante à temperança. E Pedro termina aqui no verso 4, trazendo agora uma palavra de encorajamento a todos aqueles que servem a Deus nessas condições. Meus irmãos, se lermos aquilo que Pedro está dizendo novamente no verso 13 do capítulo 4, ele diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Perceba que Pedro está contrastando os sofrimentos de Cristo com a sua glorificação. Assim,
O encorajamento de Pedro está intimamente relacionado à expiação de Jesus Cristo, que nos representou na justa sentença do pecado, a morte, mas também na vitória eterna sobre ela, a ressurreição. De maneira que aqueles que sofrem pelo nome de Cristo, assim como Cristo sofreu a obediência ao Pai nas mãos de pecadores, mas ao terceiro dia foi glorificado, assim também todos nós seremos glorificados com Ele. E esta é a esperança que nos move, esta é a esperança que nos dá forças para resistir às hostilidades, às adversidades neste mundo. Essa é a confiança que nos permite encarar o sofrimento como sendo passageiro, útil e até como motivo de exultação. Olha o que Pedro diz no capítulo 1, verso 3. É exatamente isso que Pedro está dizendo, que os sofrimentos, eles são na vida destes que têm esperança, eles são passageiros, eles são úteis e eles são também motivo de exultação. Capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E quando nós temos esperança, quando estamos como Cristo, descrito pelo autor de Hebreus no capítulo 12, olhando para a alegria que lhe estava proposta, nós somos capacitados pelo Espírito para resistirmos os dias que são maus e exercermos o nosso ministério com fidelidade, mesmo que tenhamos que passar por incompreensões, injustiças, injúrias, privações, nós permanecemos fiéis e não desistimos. E devemos continuar avançando em fidelidade à sagrada vocação que o Senhor confiou a todos nós. Porque há uma glória que é, mas que ainda será plenamente revelada. E quando nós contemplamos isso, com certeza nós avançamos certos de que estamos no caminho certo. Eu quero terminar trazendo aqui 3 orientações para todos nós. Primeiramente, a todos que amam ao Senhor. De uma forma geral, os atletas campeões nos jogos antigos, eles recebiam uma coroa de flores no final de sua corrida. Paulo descreve isto olhando para o contexto dos jogos istmos na Grécia, na região da Caia, no capítulo 9, verso 25 de 1 Coríntios. Então eles corriam e quando eles ganhavam a competição, eles recebiam uma palma, mas de forma geral, era mais comum, eles recebiam uma coroa de flores. E essa coroa, ela era um mérito, só recebia quem ganhava. E também, essa coroa, ela era símbolo de uma honra passageira. Enquanto a coroa de flores estava preservada, havia a memória de que ele tinha ganhado uma competição. Mas depois que aquela coroa passava, ela se deteriorava, ela se perdia, a memória também poderia ser perdida. Por isso Paulo diz no capítulo 9 de 1 Coríntios, que eles estavam correndo atrás de uma coroa corruptível, mas nós corremos atrás de uma coroa que é incorruptível. Nós não estamos peregrinando neste mundo e enfrentando todas as oposições deste mundo à nossa fé, atrás de um benefício passageiro. Não, Pedro está nos convidando a enxergar a esperança, a glória que há de ser revelada. E é isso que motiva todos nós, é isso que alegra todos nós, é isso que nos mantém no caminho do Senhor com compromisso, porque sabemos, meus amados irmãos, que a morte do Senhor Jesus na cruz não foi em troca de um benefício passageiro, mas foi em troca de um benefício eterno. Por isso ele veio ao mundo, para conferir a mim e a você a vida eterna. Portanto, todos os nossos sofrimentos, eles são passageiros, eles são úteis, porque eles são usados por Deus para o aperfeiçoamento da nossa fé.
E eles são também motivo de exultação. Sofrer pelas causas que Cristo sofreu nos permite identificar com o Filho de Deus nos sofrimentos. E isso deve estar bem presente na nossa consciência. E eu não acredito, portanto, meus irmãos, que esta coroa que Pedro se refere aqui no capítulo 5, verso 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis, e ele está falando a quem? Aos presbíteros. Recebereis a coroa da glória. Eu não acredito que Pedro esteja se referindo apenas aos presbíteros, mas que esta promessa, ela se estende a todos que servem ao Senhor na casa de Deus. Por isso, Paulo diz, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu acredito que este também seja o seu caso. Por isso, não desanime, não desista. Deus te chamou das trevas não para assistir os eventos, mas para se envolver com eles como aquele que brilha no meio das trevas por confessar Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Não desista da sua fé, não desista dos seus votos, não desista do caminho que você decidiu percorrer em fidelidade ao Senhor. Permaneça firme, porque essa promessa, ela se estende também para você. E agora eu me dirijo particularmente a pastores e presbíteros que estão aqui presentes e aqueles que também me acompanham pela internet. Todos nós precisamos nos conscientizar daquilo que Pedro está dizendo no verso 7 do capítulo 4. Olhem comigo o que diz o texto. Capítulo 4, verso 7. Todos nós precisamos nos conscientizar dessa verdade. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Essa é a certeza de que em breve teremos que prestar contas ao soberano Senhor quanto à nossa vocação como pastores e como presbíteros. Nós temos um Senhor, e a este Senhor nós haveremos de prestar contas. O rebanho, como ele mesmo diz, é de Deus, não é meu rebanho. Não é porque eu sou pastor na igreja que tenho o direito de fazer da igreja o que eu penso, o que eu quero, e moldar a igreja segundo os meus próprios interesses. A igreja não é minha, eu não tenho esse direito. Este rebanho, e eu não me refiro ao templo, à construção física, mas eu me refiro aos membros dessa igreja. São o rebanho de Deus. Eu estou lidando com a coisa sagrada. Como diz Lucas em Atos capítulo 21, rebanho este que foi comprado, que foi resgatado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu devo lidar como pastor, como presbítero na casa do Senhor, eu devo lidar com o rebanho de Deus com zelo, com fidelidade e integridade ao Senhor, a quem eu haverei de prestar contas. O rebanho é de Deus, e o chamado para pastoreá-lo carrega uma enorme responsabilidade pessoal. Notemos que Pedro não se referiu a cargos ou posições de destaque em sua exortação, mas a questões morais muito sérias: submissão à vontade de Deus, espontaneidade no serviço, e para que sirvam como modelos de temperança, humildade e misericórdia. Pedro não está aqui focado em cargos e posições, mas na responsabilidade moral. Ser um pastor, ser um presbítero, exige um mínimo de condição moral capaz de servir de exemplo e de inspiração para os demais membros da igreja. E se não for assim, não serve. Porque senão líderes desqualificados em posições equivocadas, eles vão arrastar o rebanho no momento de instabilidade, de crise, para um caminho que não é o caminho do Senhor. Então eles têm que ser pessoas de qualificações certas e colocados nos lugares certos para servirem ao Senhor com integridade, a fim de que em momentos de instabilidade eles não sirvam
para dividir a igreja, para desestabilizar a igreja, mas sirvam para pacificar e guiar o rebanho de Deus, assim como Deus quer. Assim como Deus quer. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a causa de grande parte dos nossos sofrimentos, falo isso com toda certeza, é porque direcionamos mal nossas expectativas. Grande parte dos sofrimentos, frustrações e tristezas que nós enfrentamos no nosso ministério, na nossa vida pessoal, é porque nós construímos uma expectativa equivocada sobre os outros. E é por isso que nós sofremos, e é por isso que nós nos frustramos, porque o que se espera é uma conduta cristã exemplar, inspirativa. Mas quando você não vê isto, você se frustra, você se decepciona. Mas nós nos decepcionamos porque colocamos as nossas expectativas irreais sobre pessoas que não podem atendê-las como nós queremos que atendam. E é por isso que Pedro, nessa epístola, está corrigindo a direção das nossas expectativas. E ele tem aqui o propósito de direcionar a nossa esperança para o lugar certo. Ao longo da história do Brasil, vimos governos surgindo com grandes expectativas, festas, há uma esperança no ar, porque no fundo, ansiamos por uma pessoa que nos guie com paz e prosperidade permanentes. Mas logo esses governos surgem outros trazendo novamente frágeis expectativas. Esse é o ciclo da história do Brasil. Pessoas que se levantam para cargos importantes na gestão pública, depositamos as nossas expectativas, de repente este governo termina de forma melancólica, aí surge um outro trazendo frágeis expectativas, e nós outra vez queremos colocar as nossas expectativas nestes homens, e esperamos que eles nos tragam paz, queremos que eles nos tragam prosperidade, e depois esse governo termina também de forma melancólica, cercado de muitos escândalos, e aí nós queremos dar esperança a uma outra pessoa, e isso vem se repetindo durante séculos e séculos. Por quê? Porque no fundo, tudo o que nós queremos e ansiamos é que alguém nos conduza a um estado perene de paz e de prosperidade. E isso apenas reforça a nossa verdadeira esperança messiânica. Não nos esqueçamos de que Jesus é o supremo pastor das nossas almas. Ele é o pastor supremo das nossas almas, o único capaz de nos guiar pelas veredas da justiça, a pastos verdejantes e a águas de descanso. Nós, pastores e presbíteros, somos imperfeitos e inadequados. E isso é um fato, não uma desculpa. Por isso, pedimos publicamente e humildemente para que reconheçam a nossa função e autoridade como líderes na casa de Deus e orem por nós, meus irmãos. Coloquem nas suas orações a vida dos seus pastores, a vida dos seus presbíteros, e orem por nós, porque nós somos imperfeitos e inadequados para o plano perfeito de Deus. E é assim que nós nos sentimos, impotentes muitas vezes, frustrados conosco mesmos, entristecidos por não alcançarmos aquilo que tanto desejamos. Orem por nós, pedimos humildemente, para que cumpramos o nosso chamado de maneira que agrademos ao Senhor. Mas lembremos, meus irmãos, sempre de que temos o bom pastor, cujo caráter moral é perfeito, e Ele deu a sua vida por nós. Foi Ele quem deu a sua vida por nós, nunca deixou e nunca deixará de pastorear o seu rebanho. Nunca deixará de pastorear o seu rebanho. É o Senhor Jesus, o guia das nossas almas, o pastor deste rebanho. Quanto ao mais, nós, pastores e presbíteros, somos apenas servos imperfeitos e passageiros. É preciso que tenhamos as nossas expectativas direcionadas para a pessoa certa, a pessoa de Jesus,
E isso trará para a nossa vida uma experiência muito mais saudável no meio dos nossos sofrimentos. Vamos orar? Querido Deus, nós te bendizemos pela tua santa palavra e por aquilo que ela nos ensina. Que teu Espírito a deposite nos nossos corações de tal maneira que não venhamos nos esquecer que nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. E Ele confiou autoridade aos seus servos para nos auxiliar, sem que tenhamos de perder a noção de que Ele, Jesus Cristo, o teu único Filho, é o supremo pastor das nossas almas. Ajuda-nos, Pai, como pastores e presbíteros, a te servir, assim como o Senhor mesmo nos instrui, espontaneamente, de boa vontade, como o Senhor quer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis na vocação que o Senhor nos confiou. E tenha misericórdia de nós, pois somos imperfeitos e incapazes de suprir perfeitamente as tuas expectativas e as expectativas do teu rebanho. Guarda, Senhor, a nossa vida, nossa esposa e nossos filhos, e dá-nos sempre vigor e forças para perseverarmos neste caminho, como servos do Senhor na tua casa. Oramos por isto, em nome de Jesus. Amém.